Imagina você tá lá, ou num relacionamento, ou casada, mas você já tá sexualmente ativa e como é que se faz quando você escuta e acredita que sexo é sujo, que se tocar é feio, que não pode, que é errado? Olha o quanto que isso atrapalha a sua vida sexual e o quanto que isso te impede de chegar ao orgasmo. Eu já falei desse caso aqui, mas eu atendi um casal que os dois eram virgens, não sabia nem por onde começar e ela sentia muita cosquinha quando ele mexia lá nela, então, ou seja, eles simplesmente não mexiam. Ele não mexia nela, ela não mexia nela mesmo e ficava por isso mesmo. Então, o quanto que aquilo ali atrapalhou, e eles vieram para terapia justamente por causa disso, só que eles acabaram não ficando muitas sessões, mas o quanto que tinha ali, né, de crenças, de mitos, que para eles eu percebia que era muito difícil de desmistificar aquilo ali. Como assim isso é normal? Como assim eu posso ter prazer? Como assim, sabe? Eu via muito, muito isso estampado no rosto dos dois. Mas o quanto que quando você não conhece o seu corpo, quando você não sabe como funciona, né? De que forma ele vai funcionar, fica muito difícil. É que nem, por exemplo, um carro. Imagina você compra um carro zero, automático. E você não sabe, você sempre dirigiu carro manual. Caramba, você vai precisar dar uma estudada, você vai precisar conhecer ali como é que funciona o câmbio, como é que é o acelerar, né? A gente quando a gente faz aula de direção, é justamente pra gente aprender. Então, a gente precisa conhecer o carro, principalmente quando é um carro, por exemplo, que vai do câmbio manual pro automático. Do mesmo jeito a gente precisa conhecer o nosso corpo quando a gente quiser experimentar o nosso corpo, desfrutar mais, ter mais prazer sobre ele. Então, sim, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Eu acreditei por muito tempo na cegonha, sim. O quanto que isso realmente atrapalha, porque aí você fica, como assim, não é a cegonha? Por exemplo, os meus filhos... Na verdade, eles nunca perguntaram exatamente, mas eles sabem que é a sementinha do papai que fica dentro da mamãe, mas nunca perguntou como essa sementinha entra. Simplesmente, uma vez ele perguntou e eu falei, não, papai, a sementinha do papai vem para dentro da mamãe e aí se juntam para formar o embrião. Pronto. Aquilo ali para ele foi suficiente naquele momento. E quanto mais ele vai crescendo, em algum momento ele vai aumentando a curiosidade e a gente vai sempre aos pouquinhos e sempre identificando o quanto que a resposta foi atendida. Porque senão, às vezes, por exemplo, eu já vi muitas pessoas desconversarem sobre o tema e não explicarem para os filhos com medo de repente, tipo, sei lá, eu já ouvi isso. Ah, não, mas, será, a criança com 8 anos, não, mas assim ele pode iniciar a vida sexual dele. Oi? Que isso, pelo amor de Deus. Não é uma informação que vai fazer ele iniciar a vida sexual dele, não. Na verdade, a informação que vai ajudá-lo a ter um conhecimento e até poder falar, não, isso aqui realmente eu não quero. Mas é muito diferente você falar para uma criança de 8 anos para um adolescente de 13, 14, 15 anos. Então, você sempre precisa falar de uma forma bem clara e natural, porque a sexualidade ela é natural do ser humano e a gente não pode colocar medos e tabus e coisas muito grandes, porque senão isso acaba atrapalhando muito a sexualidade na vida adulta, quando realmente precisa ir para a vida sexual. E não adianta que se não tiver informação, vai chegar na vida adulta e vai falar, e agora? Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer. Então é muito importante, por exemplo, a gente já ir desmistificando todos esses tabus, esses mitos e essas crenças que acabam atrapalhando e impedindo você de chegar ao orgasmo.